Voltando aqui no passado e revendo o meu caminho, cheguei em 3 coisas que eu tive que fazer antes de tudo. E eu vou falar pra vocês aqui agora. Pior do que ficar parado é eu caminhar rápido pra uma direção errada. E na minha vida foi assim. Teve um momento que eu percebi que se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que estava fazendo no automático, eu ia chegar num lugar que não estava fazendo sentido pra mim. Quando eu parei pra pensar nisso, não tinha um plano pronto, mas eu já tinha um mínimo de clareza e isso já foi o bastante. 3 coisas foram importantes. Coisas simples, mas que foram totalmente decisivas. A primeira coisa que eu precisei fazer foi parar. Vivendo na loucura da correria, com a agenda lotada, eu só conseguia pensar na hora do banho. Que aí eu não tinha nenhum celular na mão, nenhum telefonema, nenhuma reunião. Era o único momento que eu conseguia parar para pensar um pouco. Quando a gente está na correria, está se movimentando, a gente não consegue perceber as coisas que estão acontecendo em nossa volta. A gente é tomado pela correria. A gente fica nesse espiral de distração que a gente não consegue enxergar as coisas com clareza. Como que eu vou parar? Como assim, Daniel? Criar momentos que eu possa parar, que eu possa respirar, que eu possa me desconectar dessa loucura acelerada. Diminuir a velocidade de pensamento, ter um momento de paz, é descobrir momentos que você pode estar ali, de preferência sozinho, em silêncio. Se tiver natureza, melhor ainda. Fora os momentos que a gente cria intencionalmente, né? Que a gente precisa criar intencionalmente. Mas veja, eu estava incapaz de criar esses momentos. Então, foram momentos que eu fui obrigado a me desconectar, a parar e ter aquele tédio. E dentro desse tédio, uma coisa foi puxando a outra, que a gente já vai entrar agora no. Segunda coisa, eu precisei olhar para dentro. Eu precisei dar um passo para trás e olhar de fora, como se eu estivesse vendo a vida de outra pessoa. Às vezes a gente fala, né, da vida das outras pessoas, comenta da vida das outras pessoas, né, e a gente não olha a nossa própria. E eu acho que esse exercício é interessantíssimo, porque quando você se coloca olhando para a tua própria vida como ali um terceiro, olhando de fora, com honestidade para sua vida, sem maquiar, sem romantizar, olha a verdade de forma honesta a sua vida. Não se culpe demasiadamente, mas também não alivia. Tenta olhar de uma forma que seja equilibrada, com a clareza dos fatos. E aí, quando você para e olha para a sua própria vida com honestidade, você consegue usar a tua inteligência olhando assim. Aí eu aqui tô dando um passo pro lado e tô olhando. Cara, o Daniel, meu, se ele continuar fazendo isso que ele tá fazendo, vai ter um treco agora daqui a pouco se ele continuar nesse ritmo. Então, é um exercício importantíssimo e faço até hoje e que mudou a minha vida. E aí entra a terceira coisa. Precisei decidir. Não é uma questão de falar, mas isso é fácil, é só decidir. É você decidir firmemente e colocar na tua cabeça. Quando eu falava assim, eu quero parar de ter essas situações. A palavra eu quero é uma coisa. Agora, quando eu passei a falar para eu mesmo? Não, para mim mesmo. Eu decido. Eu vou parar de passar por essas situações. Quando você fala eu vou e fala firmemente, é diferente. Uma coisa é você na correria do dia a dia, naquele automático, aí você vê alguma mensagem, você vê alguma coisa lá motivacional, você fala, nossa, que legal, eu queria tanto isso. O que tem que fazer? Tem que fazer isso? Deixa eu fazer isso então. Vai lá e faz o hackzinho que falam, né? Que eu vi lá na internet, que daí vai lá e faz de qualquer jeito. Os resultados, eles não acontecem assim. Olha a diferença quando você para, respira, olha com clareza para você mesmo. Se eu continuar assim, eu vou chegar aqui. É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Eu decidi que eu vou recomeçar. Quero ficar junto da minha família. Mas o meu trabalho exige viagens e o meu trabalho é em outra cidade e tudo mais. No meu caso, eu falei, cara, vou achar formas para que isso dê certo. Mas tudo começou com a decisão. E a decisão só veio porque em algum momento eu parei e olhei, decidi firmemente. E aí você tem que ser honesto com você mesmo. Você já decidiu firmemente? Faça uma análise. Se você começa a ver, falar, eu acho que eu não decidi não, eu só quero. Você quer ou você vai fazer? Vou pegar um exemplo aqui. Eu quero emagrecer. Quero começar a treinar. Olha a diferença do eu quero pro eu vou emagrecer. Eu vou fazer atividade física. Aí você decidiu. Eu decidi, eu vou. Então, já que eu vou, agora eu vou para os próximos passos. Então é só depois de uma decisão real, firme, verdadeira, honesta com você mesmo,
que aí você vai ver que tem os próximos passos. Aí sim tem as estratégias, a ação prática, os ajustes que precisa ser feito em várias áreas da vida. E aí sim que começa a gerar uma mudança real, que essa mudança começou primeiro aqui dentro, para depois virar ações reais, atitudes reais na sua vida. E aí, assim, é um negócio sério, não é uma loucura irresponsável, é uma coisa séria. E eu tenho, de repente, aí um próximo vídeo para falar para vocês as estratégias, aquilo que eu acabei fazendo, mas muita gente quer uma resposta simples, só que às vezes você precisa ir fazer essas 3 ações antes de você começar a pensar em qualquer tipo de passo que você vai ter que dar. No meu caso, foi assim. E você? Você já passou por alguma situação assim? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, comenta, deixa ali a opinião que você vai estar me ajudando demais. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Fui!